Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos desse domingão, grade de jogos bem grande como vocês sabem, final de semana é dia de forrar. No bilhete da nossa sexta-feira gabaritamos, bateu o nosso bilhete mais uma vez, é o terceiro ou quarto seguido aqui no canal que bate consecutivamente, muito bom nossos resultados. Se você estiver chegando agora no meu canal, gostar dos meus palpites, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho porque a gente está em busca dos 30k. É muito gratificante ter vocês aqui acompanhando diariamente os meus palpites. Sou muito grato a todos vocês, fechou? Vamos lá, roda a vinheta que a gente vai analisar os jogos do domingão, que a grade está bem grande. Como vocês sabem, antes da gente analisar os jogos, eu trago sempre o resultado anterior dos dias. Aqui agora na sexta-feira, foi um resultado muito bom. Jogo da Bundesliga do Schalke, a gente gabaritou nos 3 cenários. O jogo do Raio Vallecano pela La Liga contra o Osasuna, a gente perdeu nos escanteios, a gente foi para mais de 6 escanteios, teve apenas 5. No jogo da Liga 1, gabaritamos os 3 cenários. E na Série A da Itália, a gente tomou head também nos escanteios, a gente foi para mais de 6, também teve 5 escanteios na partida. Então aqui o que nos deu head nessa sexta-feira foi os 2 heads nos escanteios, o restante tudo bateu. E o bilhete do canal bateu também, fechou? Bora lá, já falei demais, vamos analisar que aqui eu tenho 9 jogos que eu separei para vocês. Grande primeiro jogo que eu vou trazer para vocês, vamos ir por horário, então a gente vai começar às 10 horas e vai indo até final da noite, aí final da tarde, fechou? Primeiro jogo aqui, West Ham versus o Arsenal vem melhor colocado, é o primeiro colocado aí da Premier League. O West Ham não está muito bem, está no meio da tabela mais ou menos, mas na sequência até que vem numa sequência interessante em casa. Se a gente der uma olhada aqui, o West Ham, ó, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, um desempenho até muito bom. E o Arsenal fora vem de 3 vitórias e 2 empates, uma sequência também muito interessante. Nas odds, a odd para o West Ham está 6,50 contra uma odd 1,53 do Arsenal. Provavelmente eu iria para mais de 1,5 gols. Se a gente der uma conferida aqui na Race, os últimos 5 jogos do West Ham marcou nos últimos 5 jogando em casa, um cenário interessante. E o Arsenal fora marcou nos últimos 5 jogos. Então é um jogo propício aqui no meu ponto de vista para mais de 1,5. Vamos dar uma olhadinha na média de gols das equipes. O Arsenal em primeiro, 30 jogos, fez 72 gols, muito bom desempenho, e sofreu 29. Sofreu praticamente um gol por jogo. Já o West Ham aqui, ó, embaixo da tabela, 14º, 29 jogos, fez 27 gols e sofreu 39. Fez praticamente um gol por jogo e sofreu mais de um gol. É um cenário para mim ideal para mais de 1,5 gols, até porque o Arsenal é uma equipe muito forte, acredito que marque aí e possa fazer mais de um gol na partida. Então não vejo jogo para under, eu vejo jogo para mais de 1,5 gols. Fechou? Naquela odd é 1,53 para o Arsenal, jogando fora eu não faria. Se quisesse arriscarem um pouco mais, vocês pegam um empate anula. A favor do Arsenal com uma odd 1,18, acho que o mais de 1,5 vai estar pagando melhor. Mais de 1,5 gols, 1,25. A gente vai para esse mais de 1,5. No cenário de escanteios, o West Ham tem uma média de 7,6 escanteios por jogo, uma média relativamente alta, e o Arsenal 6,2. Eu iria para mais de 6 escanteios para dar uma garantida. Ah, Léo, mas a odd é baixa, a odd é 1,10, 1,14. Monta um bilhete, monta aqui com esses cenários, só no jogo do Arsenal vocês já conseguem uma odd aí de 1,71. Se vocês, por exemplo, montarem nesse cenário mais de 1,5 gols, mais de 6 escanteios, e o cenário que eu vou falar para vocês em cartão, se eu não me engano, dá uma odd de 1,71. Então, uma odd interessante, vocês já conseguem montar só um bilhete nesse jogo aqui com uma odd de 1,71 na Bet365. No cenário de cartões, um cartão do lado do West Ham versus 1,7 do lado do Arsenal. Aqui eu iria até para menos 7 cartões, mas a odd está muito baixa, eu vou me arriscar para mais de 1. Por quê? A média do juiz que vai apitar esse jogo é de 4,7. Então a gente vai para mais de um cartão. Forma esses 3 cenários aqui, dá uma odd de 1,71. Uma odd muito interessante para vocês operarem aqui no domingão. Fechou? Nesse jogo era isso, bora para os próximos. Vamos para a La Liga agora, jogo do Getafe contra o Barcelona às 11h15 da manhã, rodada 29 aí da La Liga. Deixa eu dar uma olhada nas odds. Odd 1,60 a favor do Barcelona. O Barcelona é o primeiro colocado aí na La Liga e o Getafe está no meio da tabela, com odd 6 aí para vitória. O Barcelona é um time muito mais ofensivo, um time que constrói muito mais ofensivamente do que o Getafe. Não sei se eu iria para mais de 1,5, é jogo difícil. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Barcelona em primeiro, de 28 jogos, fez 53 gols e sofreu apenas 9. Para mim é um cenário para under, principalmente porque o Barcelona vai jogar fora de casa. O Getafe é uma equipe que se defende até bem. O Barcelona de 28 jogos venceu 23, empatou 3 e perdeu 2. Cenário interessante do Barcelona. E o Getafe
15º, 28 jogos, venceu 7, empatou 9 e perdeu 12. De 28 jogos, fez 27 gols e sofreu 36. É uma equipe aqui que, se vocês olharem, não é uma equipe que sofreu muitos gols. Dá um pouco mais de um gol por jogo. Eu não vejo o cenário onde o Barcelona vai golear aqui o Getafe jogando em casa. Se a gente der uma olhada na Race, o Getafe em casa, ó, vem se recuperando bem. Vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Eu iria muito provavelmente para menos de 3,5. Dos últimos 5 jogos do Getafe, apenas um passou de 3,5 gols. Fora o Barcelona, também é um time que faz poucos gols fora de casa. Marcou aqui 4-0 contra o Elche e os outros 4 jogos foi menos de 3,5. Eu me arriscaria aqui para menos de 3,5 gols. Se a gente der uma conferida na odd, o menos de 3,5 está com uma cotação 1,22. Uma odd interessante aí para computar com o cenário de escanteios e cartões. No cenário de escanteios, o Getafe tem uma média de 4,7 escanteios por jogo e o Barcelona 3,4. Eu iria aqui para menos 13 escanteios. Quem não quiser se arriscar no under 13, vai para mais 5 ou mais 6, vai depender da odd. No cenário de cartões, o Getafe tem uma média de 3,5 cartões por jogo, uma média alta de cartões, e o Barcelona 2,5. Aqui eu vou me arriscar para menos 8, porque a média do juiz é baixa. Então eu vou para menos 8 cartões. É o que eu computaria aqui para vocês operarem em pré-live no jogo do Barcelona. Vamos agora para a rodada 31 da Premier League, jogo meio-dia e 30, Nottingham versus Manchester United. O Nottingham jogando em casa, não está numa situação muito confortável, e o Manchester United vinha de uma sequência muito boa, mas agora já está tendo um pouco mais de empate, está perdendo alguns jogos, então perdeu um pouco aquela consistência que o Manchester United estava. Veja um jogo aqui não tão propício ao Manchester United, principalmente porque vai jogar fora de casa. A odd 1,70, dá para levar para o ao vivo para ver como que o Manchester United vai começar, contra o odd 5 do Nottingham. Se a gente der uma olhada na classificação, o Manchester United vem em quarto colocado, 29 jogos, venceu 17, empatou 5 e perdeu 7, fez 44 gols em 29 jogos e sofreu 37 gols. É uma equipe aqui que está sofrendo bastante gols, dá mais de um gol por jogo. Para estar em quarto colocado, sofrendo 37 gols, o sistema defensivo está bem ruim. Já o Nottingham vem aqui em 18º, é um jogo importante para o Nottingham, porque pode sair da zona de rebaixamento, vai jogar com tudo para cima do Manchester United. Se abrir muito o jogo, pode ser que tome nos contra-ataques aí e sofra gol do Manchester United. Talvez eu iria por mais de 1,5 por esse cenário. O Nottingham de 30 jogos venceu 6 apenas, empatou 9 e perdeu 15, fez 24 gols em 30 jogos e sofreu 54 gols. É uma equipe aqui que sofreu bastante gols. Se jogar aberto, vai sofrer com o Manchester United, mas precisa do resultado do Nottingham. Então pode ser que eu vá para mais de 1,5. O Manchester United fez 44 gols em 29 jogos e o Nottingham sofreu aqui 54 gols em 30 jogos. É cenário para mais de 1,5. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, o Nottingham vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. A maioria dos jogos deu mais de 1,5. Dos últimos 5, 4 de 5 deu mais de 1,5. E fora o Manchester United, é aquilo que eu falei, ó, vem com um certo desequilíbrio. Não é mais aquele time tão consistente como estava. Vem aqui de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A maioria dos jogos deu mais de 1,5. Cenário ideal, no meu ponto de vista, para mais de 1,5 gols. A odd para mais de 1,5 pagando 1,25. Uma odd interessante para a gente operar para mais de 1,5 gols aqui na partida. No cenário de escanteios, o Nottingham tem uma média baixa de escanteios, 2,7 escanteios por jogo, e o Manchester United 4 escanteios. Eu iria para garantir menos 14, porque às vezes o Manchester United ele burla o sistema, por mais que tenha uma média muito baixa de escanteios, às vezes tem jogo que faz 13, 11, mas pelas médias eu vou para menos 14 para dar uma garantida. Fechou? No cenário de cartões, o Nottingham 2,2 cartões por jogo e o Manchester United 1,8. Aqui eu vou para menos 7 cartões. Vamos agora começar a nossa tarde aí, às 13 horas da tarde tem Sassuolo versus a Juventus. Odd 3,80 a favor do Sassuolo contra uma odd 2 da Juventus. Jogo muito equilibrado no meu ponto de vista. A Juventus vem melhor colocada, é um time mais consistente na Série A da Itália, o Sassuolo vem tendo um pouco de desequilíbrio, mas eu vejo o jogo muito equilibrado, principalmente pelo fator da Juventus jogar fora de casa. O Sassuolo em casa normalmente costuma incomodar. Se a gente der uma olhada na classificação, a Juventus em sétimo, 27 jogos, venceu 18, empatou 5 e perdeu 6, fez 47 gols em 29 jogos e sofreu 24 gols. Interessante a média de gols marcados da Juventus. O Sassuolo vem em 12º, 29 jogos, venceu 10, empatou 7 e perdeu 12, fez 37 gols em 29 jogos e sofreu 43 gols. Duas equipes aqui que até que produziram bastante ofensivamente e defensivamente o Sassuolo deixou um pouco a desejar. Sofreu 43 gols em 29 jogos. Eu iria para menos de 3,5 por esse cenário que eu falei para vocês. A Juventus jogando fora de casa, não vejo jogo para muitos gols aqui não.
Se a gente der uma olhada aqui nos últimos jogos do Sassuolo em casa, a maioria dos jogos deu menos de 3,5 gols. Vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vai ser jogo difícil para a Juventus. Fora a Juventus, os últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 3,5. Vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Jogo, no meu ponto de vista, difícil. Jogo complicado. Eu iria ir para menos de 3,5 gols. Pode ser que dê mais de 1,5. Tem cenários ali característicos para mais de 1,5 gols, mas eu vou me arriscar para menos de 3,5. Fechou? Menos de 3,5 pagando 1,30. A gente vai para menos de 3,5 gols. No cenário de escanteios, o Sassuolo tem uma média de 4,5 escanteios por jogo e a Juventus 4,7. Aqui eu iria para menos 13 escanteios. A maioria dos confrontos diretos, quando elas se enfrentam, dá poucos escanteios. Então a gente vai para menos 13. No cenário de cartões, o Sassuolo tem uma média de 2,5 cartões por jogo e a Juventus 2,3. Eu iria aqui para mais de 3 cartões na partida. Para mim vai ser um jogo pegado, jogo para mais de 3 cartões. Feito? Vamos dar mais um passinho na La Liga. Tem aqui o jogo também do Atlético de Madrid versus o Almeria, às 13h30 da tarde. Odd 1,22 a favor do Atlético de Madrid contra uma odd 10 do Almeria. Aqui não tem muito cenário a não ser a vitória seca do Atlético de Madrid. É um time que está muito consistente aí na La Liga. O Almeria não vem bem. A maioria dos jogos, se a gente der uma olhada, ó, vou até trazer a Race antes da gente olhar a classificação. O Almeria vem muito mal, ó, tropa. Vem de 3 derrotas e 2 empates. Tá ruim aqui a sequência do Almeria. É um time aqui, ó, que empata ou perde. Dos últimos 10 jogos não venceu nenhum. Não venceu nenhum. É um cenário bem crítico do Almeria. E em casa o Atlético de Madrid, ó, vem de 4 vitórias e um empate. É um time muito mais consistente. Eu faria talvez essa vitória seca a 1,22. É uma odd baixa, mas dá para montar com escanteios e cartões uma odd legal. Se a gente der uma conferida na classificação, a situação do Atlético de Madrid é muito melhor que a do Almeria. O Atlético de Madrid vem em terceiro colocado, 28 jogos, venceu 17, empatou 6 e perdeu 5. 45 gols marcados em 28 jogos, tem uma média muito boa de gols marcados e sofreu 20. Já que o Almeria, ó, 16º, 28 jogos, venceu 8, empatou 6 e perdeu 14. Fez 34 gols em 28 jogos, sofreu 48 gols. Eu iria nessa vitória seca aí ao Atlético de Madrid, ou então mais de 1,5. O mais de 1,5 eu vejo o jogo para mais de 1,5 gols. Vamos dar uma olhadinha aqui nas odds. A odd para a vitória é 1,22 e o mais de 1,5, 1,17. Tropa, são odds bem semelhantes. Eu prefiro pegar o mais de 1,5. Eu não gosto muito de operar em resultado seco. Ah, Léo, mas aquele cenário ali do Atlético de Madrid é muito fácil ele vencer. Realmente, é um time muito mais consistente. Mas com odd 1,22, pode ser que o jogo comece complicado, vai que o Almeria do nada brota num gol. E aí, como é que a gente vai vencer com uma odd 1,22? Então, eu prefiro pegar para mais de 1,5. Se o Almeria marcar, vai que por algum milagre ele marque. Muito provavelmente o Atlético de Madrid vai marcar também. Então, para mim, é mais cenário para mais de 1,5 gols do que a vitória seca ao Atlético de Madrid. Fechou? Eu vou para mais de 1,5 para computar com escanteios e cartões um cenário legal. No cenário de cantos, o Atlético de Madrid tem uma média de 6,7 escanteios por jogo. E o Almeria 3,3. Eu iria para menos 13 escanteios. No cenário de cartões, 1,9 cartões do lado do Atlético de Madrid contra 2 cartões do lado do Almeria. Eu operaria aqui para mais de 3 cartões na partida. Eu, Léo Freitas, vou para mais de 3 cartões. Vamos para a Bundesliga, jogo às 14h30, Wolfsburg versus o Bayer Leverkusen. Esse jogo aqui vai ser um jogo equilibrado. Odd 2,75 para o Wolfs versus uma odd 2,40 do Bayer Leverkusen. Para mim isso aqui é cenário para gols. Duas equipes aí com um sistema ofensivo muito forte, o Wolves jogando em casa ainda, é um cenário que me agrada. Se jogasse fora, talvez eu não iria, mas em si o Bayer Leverkusen também é uma equipe muito forte ofensivamente. Para mim é jogo para mais de 1,5. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Bayer Leverkusen em sexto, 27 jogos, venceu 13, empatou 4 e perdeu 10, fez 51 gols em 27 jogos e sofreu 41. Vem com uma race bonita, hein, de 5 vitórias, muito bom aqui o desempenho do Bayer. Já em nono colocado o Wolves, 27 jogos, venceu 10, empatou 9 e perdeu 8, 46 gols marcados em 27 jogos e sofreu 36. Sistema defensivo do Wolves é melhor que o do Bayer, isso é um cenário que me agrada, porque muito provavelmente o Wolves vai marcar diante do Bayer Leverkusen, mas o sistema ofensivo do Bayer Leverkusen é melhor do que o do Wolves, o que me agrada também para o Bayer Leverkusen marcar e a gente ir para mais de 1,5. No final acho que todo mundo sai feliz. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, ó, os últimos 5 jogos do Wolves, todos eles deu mais de 1,5. E fora o Bayer Leverkusen, todos eles deu mais de 1,5. É jogo para mais de 1,5 gols no meu ponto de vista. Se a gente der uma olhada aqui na odd, 1,22. Uma odd interessante para a gente computar com escanteios e cartões. Fechou? No cenário de escanteios, o Wolves tem uma média de 4,8 escanteios por jogo
e o Bayer Leverkusen 4,2. Eu iria operar para menos 13 escanteios. No cenário de cartões, 2,2 cartões do lado do Wolves, tem uma média até alta, 2 cartões aí pela Bundesliga, e o Bayer Leverkusen 1,3. Eu operaria para menos 7 cartões. Quem quiser se arriscar um pouco mais, vai para mais de 2 cartões na partida. Fechou? Eu vou para menos 7. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro, nossa primeira rodada do domingão aí do Campeonato Brasileiro, Corinthians versus o Cruzeiro às 16 horas da tarde. Sendo sincero com vocês, o Corinthians vem num desempenho melhor do que o do Cruzeiro. O Cruzeiro voltou agora da Série B. É o primeiro jogo, é um jogo muito importante para as duas equipes. Mas o Corinthians jogando em casa, eu não posso negar que me agrada mais e a favor do Corinthians. O Corinthians, até em questão de consistência de gols ofensivamente, no meu ponto de vista, é melhor que o Cruzeiro. O Corinthians com uma odd 1,67, uma odd bem interessante para a vitória seca do Corinthians. Eu vou levar essa odd para o ao vivo para buscar uma odd um pouco melhor. Se o Corinthians começar bem, eu vou fazer uma vitória seca do Corinthians contra uma odd 5,25 para a vitória do Cruzeiro. Na classificação, não adianta a gente olhar, tá tudo zerado, mas no H2H a gente pode se basear. O Corinthians vem de 3 vitórias e 2 empates, esse jogo aqui depois perdeu para o Ituano. Todos os jogos deu mais de 1,5, é um cenário que me agrada também aqui, mais de 1,5 gols. E fora o Cruzeiro, aqui ó, os últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Dos últimos 5, 3 deu mais de 1,5. Para mim, é cenário para dupla chance é o Corinthians, sendo sincero com vocês. Uma dupla chance pode ser que esteja pagando alguma coisa. 1,17. Eu vou fazer para o pré-live essa dupla chance. Dá para montar com escanteios e cartões num cenário legal aí nessa dupla chance é o Corinthians. Quem quiser operar para o ao vivo, vai na vitória seca do Corinthians, dependendo como o Corinthians comece. Beleza? No cenário de escanteios, o Corinthians tem uma média de 6,4 escanteios por jogo e o Cruzeiro de 6,9. Isso aqui é jogo para mais de 6 escanteios do meu ponto de vista. No cenário de cartões, o Corinthians 1,7 cartões por jogo e o Cruzeiro 2,2. Eu iria aqui para menos 7 cartões. Campeonato Brasileiro eu não gosto de operar em under, mas pela média das equipes em cartões, eu iria para menos 7 cartões aqui. Fechou? Também às 16 horas da tarde tem o jogo do Flamengo versus o Curitiba. O Flamengo não está numa boa situação, perdeu o último jogo para o Maringá por 2-0, situação complicada do Flamengo, a torcida está indignada mesmo, está pedindo a saída do diretor, está pedindo a saída de um monte de gente, tá difícil a situação do Flamengo. O Curitiba voltou aí para a Série A, também não está numa situação muito agradável não, se a gente der uma olhada na Race. O Curitiba aqui ó, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, meio inconsistente, pegou times não tão fortes aqui pelo campeonato estadual. Para mim é um jogo que eu não posso colocar minhas fichas no Curitiba. Mas eu também não sei se eu coloco minhas fichas no Flamengo, sendo sincero com vocês. Porque os últimos 5 jogos do Flamengo, ó, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Também não é um cenário que me agrada muito. Vou ser muito sincero com vocês. Eu estudei esse jogo aqui uma meia hora para buscar algum cenário que agrade não só a mim como a vocês para a gente operar. O melhor cenário que a gente não costuma operar, que eu vou trazer para vocês, é para não dar um gol nos primeiros 10 minutos. Tá com uma cotação 1,20. Para não sair um gol nos primeiros 10 minutos. Passou os 10 minutos e não saiu nenhum gol, a gente vence aí com uma odd 1,20. Tá numa cotação interessante para não sair nenhum gol nos primeiros 10 minutos. Então é o que eu vou computar para vocês aqui nesse jogo. Não gosto de trazer esse tipo de mercado, porque é um mercado que atrai muita gente, mas que no final bastante gente toma head. Porque às vezes acontece um gol relâmpago nos primeiros 10 minutos e o pessoal toma head. Mas analisando todos os cenários desse jogo, para mim é a melhor coisa que eu faço. Eu posso tomar head nesse cenário, mas para mim é a melhor coisa que eu faria aqui nesse jogo. Então eu vou para não sair gol nos primeiros 10 minutos com uma cotação 1,20. Beleza? No cenário de escanteios, o Flamengo tem uma média de 6 escanteios por jogo e o Coritiba 5,6. Eu iria aqui para menos 15 escanteios, porque a cotação para menos 15 está muito interessante. No cenário de cartões, 3,2 cartões do lado do Flamengo contra 2,7 do Curitiba. Eu iria aqui para mais de 3 cartões. A média do juiz é alta e a média das duas equipes em cartões também é alta. Então a gente vai para mais de 3 cartões. Feito? Para finalizar aqui nossa rodada do domingão, tô até respirando ofegante aqui porque tô cansado. Às 18h30 tem Grêmio versus o Santos. O Grêmio jogando em casa, sendo bem sincero com vocês, é um cenário que me agrada demais. Eu sou colorado, mas eu tenho que ir a favor do Grêmio aqui nesse jogo. O Santos, em questão de consistência, o Grêmio está muito melhor, disparado aí. O PPJ do Grêmio é muito superior ao do Santos. Se a gente der uma olhada no H2H, ó, o Grêmio em casa vem de 5 vitórias. A maioria dos jogos venceu, se a gente der uma olhada. Ó. É um time que está demais esse ano, o Grêmio aí. Veja um cenário muito interessante aqui para a vitória seca do Grêmio. Fora o Santos, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Aqui pode ver que a consistência do Santos é muito pior do que a do Grêmio. O Grêmio é um time muito mais consistente. Então, se a gente der uma olhada aqui na odd,
A odd é 1,62 para o Grêmio, para mim é o melhor cenário até em pré-live. Até em pré-live eu faria uma vitória seca do Grêmio a 1,62 jogando na Arena. Mas, para a gente garantir, eu vou para o empate anula. Já vou mostrar ali a odd. Contra uma odd 5,50 do Santos. Para mim é jogo para o Grêmio. Levaria essa odd para o ao vivo para buscar uma odd melhor. Mas é jogo para a vitória seca do Grêmio com 1,62. Para mim é a vitória seca do dia. Tá bom? Até com uma operação simples, essa odd do Grêmio é 1,62. Para mim tem extremo valor. Se a gente der uma olhada aqui no empate anula, 1,25. Então, para pré-live, o melhor cenário é empate anula a favor do Grêmio aqui jogando na Arena e com aquela consistência ali que a gente viu. No cenário de escanteios, o Grêmio tem uma média de 8,6 escanteios, uma média bem alta de escanteios por jogo, e o Santos 3,3. Eu iria aqui para mais de 6 escanteios. No cenário de cartões, 2 cartões do lado do Grêmio contra 2,2 do lado do Santos. Eu iria para mais de 3 cartões aqui na partida. Belezinha, tropa? É o que eu comentaria para vocês operarem em pré-live nesse domingão. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 3,5 gols no jogo da Juventus e empate anula a favor do Grêmio, dá uma odd de 1,62. Uma cotação interessante para a gente operar no domingão. Fechou? Muita cautela, sigam gestão recomendada aqui no canal de 3% no máximo para vocês não quebrarem a banca e vocês de fato ganharem dinheiro no longo prazo seguindo uma boa gestão de banca. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!